todos os dias. Pouco importava se era feriado, final de semana, Natal, Ano Novo, eu sentava e estudava. Todo santo dia por 18 meses. Eu vejo muita gente que também quer conquistar uma aprovação, que quer conquistar grandes objetivos e me fala que isso era ser radical demais. Você também precisa aproveitar a vida, você precisa equilibrar as coisas. E de fato, eu concordo, equilíbrio é muito importante. Tanto que eu tenho tatuado aqui no meu braço um kanji japonês com o significado da palavra equilíbrio. Só que pra mim o equilíbrio é algo diferente do que essas pessoas afirmam. Eu vejo muita gente que fala que eu era radical demais, que eu sou muito radical com os meus alunos, que confundem o tal do equilíbrio com um jogo de soma zero. E eu vou explicar pra você. Durante o meu período de estudos, durante esse 1 ano e meio que eu estudei todos os dias, eu mantive o equilíbrio entre várias áreas da minha vida. Eu mantive um sono de qualidade, eu mantive uma boa alimentação, eu mantive os meus treinos para manter a saúde física e mental, eu mantive o convívio e tempo de qualidade com a minha família e com os meus amigos. Só que tudo isso vinha depois do meu estudo. Primeiro vinha o meu futuro, meu estudo, a minha aprovação. Depois, com o tempo que sobrava, eu distribuía e equilibrava entre as demais atividades, desde que essas atividades contribuíssem para o meu objetivo. E é aí que é um ponto crucial. Muita gente acha que equilíbrio é você se dedicar ao seu objetivo durante a semana e aos finais de semana você chutar o balde, você ir pra balada, você encher a cara, você desregular completamente o teu sono. Para mim, isso não é equilíbrio. Isso é um comportamento de soma zero. Ou seja, você constrói durante a semana para destruir aos finais de semana. Você utiliza os finais de semana para fugir da tua realidade e destruir tudo que você construiu ao longo dos dias de dedicação na semana. Você prejudica o teu sono, você prejudica o seu desempenho nos estudos, você se prejudica intelectual e fisicamente, simplesmente para tentar uma fuga de alguns dias. Uma coisa eu te garanto, você não vai chegar longe mantendo esse comportamento de soma zero. Se você quer conquistar um grande objetivo, um objetivo que tem outras milhões de pessoas que também querem, você vai precisar se tornar obstinado. Você vai precisar colocar esse objetivo como foco número 1 na sua vida, porque senão outra pessoa vai colocar e vai tomar o seu lugar. Eu não tô falando que você precisa se fechar completamente num casulo e esquecer todas as outras áreas da sua vida. Como eu disse, o equilíbrio é importante sim, principalmente numa preparação de longo prazo. Primeiro vem o seu futuro, depois vem as outras áreas da tua vida. O problema é que a grande maioria das pessoas não querem enfrentar o processo, querem simplesmente pular pro resultado. Só que tem alguns objetivos nessa vida e a aprovação num concurso de alto nível é um deles, que não adianta você ter sorte, não adianta você ser bem relacionado, pouco importa de quem você é filho ou quem você conhece. Você não conquista se você não passar pelo processo, se você enfrentar dia após dia fazendo o que deve ser feito. Sem processo, sem recompensa. Simples assim. E uma coisa eu posso te afirmar, o processo ele é difícil, ele é doloroso, ele é cansativo e muitas vezes você vai pensar em desistir dele. Mas eu te garanto que a recompensa vale a pena. Toda mudança de vida proporcionada por uma aprovação vale a pena. No meu caso, é isso, pessoal. Vamos estudar e sem desanimar, né? Que às vezes é difícil, mas não podemos desanimar. Agora, vamos para a nossa aula de português. Aproveitem ao máximo, tá? E é com você, Paty. Obrigada, Isa. Nossa, que vídeo bacana, né, gente? E aí, gostaram? Entenderam que equilíbrio é tudo? Aí, ó. Muito bom. Isso aí, vocês estão rumo à aprovação, né? A galera aí do pré-militar, os nossos queridos convidados aí do pré-ENEM também. Então, assim, você conseguir equilibrar, né? Você não pode levar tudo a ferro e fogo, né? Senão alguma parte sua ali vai ficar em falta, né? Então, quem fica 24 horas correndo, fazendo exercício, não vai ficar bem, né? Quem fica 24 horas só na cama deitado dormindo, também vai faltar alguma coisa aí, né? Não vai conseguir conquistar alguma coisa na vida. Então, acho que esse vídeo foi muito, muito bacana, muito importante assim para esse momento que vocês estão vivendo, né? Então, assim, já começamos bem a nossa aula com esse momento aí de motivação, né? Momento motivacional. E é isso, gente. Nós estamos aqui, né? Toda a equipe do pré-militar Apolônio de Carvalho, do pré-ENEM, toda a equipe está sempre de mãos dadas aí com vocês, caminhando rumo a essa sonhada aprovação, né? Que a gente transforma em realidade junto com vocês. Então, vamos que vamos. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá bom? Gente, eu sempre falo, né, no início das nossas aulas de português, que a aula ela é construída através dos dois lados. Oh, meu Deus, sem querer eu tirei aqui. Através das duas partes, né?
Eu aqui do lado de cá, falando pra caramba, né? Que vocês sabem que eu falo a beça. E vocês do lado de lá, perguntando, tirando dúvidas. Quem tiver com vergonha de ligar o microfone para falar, digita aqui no chat, né? Que eu tô de olho aqui também. Mas participem, tá bom? Antes da gente começar aí, no nosso slide, eu vou botar aqui rapidinho, porque foi uma dúvida de um aluno aqui nosso. Vou botar para você, olha como varia muito esse tema da redação do Colégio Naval. A gente não tem nem como, assim, supor algum tema específico, porque ele varia muito. Botei para você aí alguns temas, ó, de anos anteriores. Olha só, como tem temas tão diferentes, né? Então, é assim, os temas, eles são, assim, impossíveis de você acertar, né? Lógico, vai ser impossível de acertar o tema, porque ele varia demais, né, de ano para ano. Mas, assim, uma coisa que vocês podem levar com segurança para essa redação, quem está interessado aí em saber, por conta da prova que já é semana que vem, já é no próximo final de semana, né, é prestar atenção na prática, no treino da escrita, as regrinhas, né, de norma padrão, que com certeza é um critério ali que vai ser levado muito em consideração dentro do seu texto, tá bom? E dá uma olhada nos temas anteriores, dá uma praticada, escreve um pouquinho sobre cada tema, né? Dá uma treinada dessa redação, gente, é treino, né? Então, tem que praticar, tem que treinar aí. Escolhe um tema aí, ó, e começa a treinar durante a semana. Acho que eu te indicaria isso aí. Observe as regrinhas de concordância, de regência, de crase. Observe, assim, a estrutura da redação. Se você está fazendo parágrafo, se você vai botar o título, não vai botar. Tem que dar uma olhada aí nas regrinhas, nos critérios da banca, tá bom? Tá, vamos lá. Na aula de hoje, português 9, gente, que caminho legal que a gente está traçando até aqui, né? Olha que maneiro. 9 aulas já de português. O quanto de conteúdo, de aprendizado vocês já tiveram durante esse tempo, né? A gente já teve durante esse tempo juntos, né? Então, isso é muito legal. E a cada aula eu penso um aspecto, né, dentro da banca de concurso militar e que vai servir, obviamente, para escrita, para redação também, né? Vocês sabem que não tem como a gente separar, né, a gramática da escrita, né? A leitura do português, o português da redação, é tudo ali, um vai complementando o outro. Então, assim, tem que estudar. É muita regra, professora. Vamos praticar. Vamos elaborar frases, vamos pegar frases da internet, questões da internet, praticar. Tem muita questão na internet, gente, de concurso militar. Tem muito tema de redação que vocês podem pegar e praticar em casa, né? Enfim. Então, a aula de hoje é uma aula que, como eu falei para vocês, a gente já estudou tanta coisa, né? Já foi crase, já foi orações subordinadas, estudamos todos os períodos, né? Simples, composto, todos os tipos de coordenação, de subordinação, a gente já estudou toda essa parte, né? De frase, oração e período, de conjunções e os seus efeitos de sentido, preposições, a gente já viu também a crase, como eu falei para vocês, e a aula de hoje, mais um tema relevante aí para vocês, tá? Tanto para escrita, né? Principalmente para... vocês já pararam para pensar que às vezes se você erra uma palavrinha, você pode estar mudando o sentido da frase? Já pararam para pensar isso? Às vezes você muda uma conjunção, uma preposição, um termo ali na hora da escrita e você muda totalmente o sentido. Então, eu diria que a aula de hoje vai servir tanto para questão objetiva da galera do concurso militar, quanto para a escrita também da galera do concurso militar aí, que vai prestar concurso militar, quanto a galera do Praenem que vai escrever a redação, por exemplo, né? Então, assim, vai servir para todas essas áreas. Como muda, né, gente? Você erra uma palavrinha, como eu estava falando, vai mudar o sentido. Isso é um perigo, porque vai alterar o sentido que você queria dar inicialmente. Então, tem que ter muito cuidado, né? A escrita é detalhe, né? Então, se você não tiver um olhar apurado, não tiver estudado previamente, entendido aquilo ali, você vai acabar caindo no erro. Então, muita atenção quanto a isso. Boa noite, quem está chegando aí para a nossa aula de hoje, Português 9. Qual é o tema, então, da nossa aula hoje? Vamos dominar as regências verbal e nominal. Eu trouxe as duas numa aula só, porque como tudo é regência, né? Eu vou focar nessa diferença, né? Já para vocês, porque que uma é verbal e outra é nominal. Mas o nomezinho já diz tudo, né? Verbal porque é verbo e nominal porque a gente está falando de nomes dentro da língua. Então, assim, vamos ver um pouquinho, né?
cada tipo de regência. Vou colocar algumas regrinhas para vocês aqui, mas tem muita coisa, né, gente? Botei assim, selecionei as melhores, as que mais caem, enfim, as mais comuns aí em provas e que a gente usa também na escrita. E a gente vai aprofundar aí, vai no final da aula dominar essas regrinhas de regência e vai entender como o sentido do verbo e do nome, como é importante para a gente complementar aquela frase, para a gente entender o que ela quer, o que o verbo vai querer para complementar o sentido dele, o que aquele nome vai precisar para completar aquele sentido dele. Então, isso que a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos dominar as regências verbal e nominal. Na escola, quando a gente estuda, né, estuda de forma separada, né? Tem uma aula só para regência verbal e outra só para nominal e várias regras, né, em cima dessas regências, mas como tudo é regência, a gente vai dar uma pincelada, vai dar uma analisada aqui de uma maneira global, tá? Nas duas regências. Então, vamos lá, são temas importantes, já falei para vocês, tanto para concurso militar, porque vai envolver aí essa relação de dependência entre termos dentro de uma oração, como a gente já estudou, né, a frase, oração, período. A regência verbal, ela tem um intuito, um objetivo, e a regência nominal outro, como eu falei para vocês. Dentro da regência verbal, a gente vai estudar a relação entre um verbo e seus complementos. O que esse verbo está exigindo, está pedindo, está querendo ali naquela frase, né? Já a regência nominal é a relação entre um nome. Quando a gente fala de nome dentro da língua portuguesa, não é nome assim, meu nome, Patrícia, seu nome, Juliana, não é o nome próprio, né? O substantivo próprio, somente, né? Quando a gente fala nome, a gente está falando de substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, essas três classes gramaticais, dentro da regência nominal, elas vão exigir, elas vão precisar de certos complementos específicos. E a gente tem que estudar para saber como complementar esses nomes. Por isso que eu digo para vocês que muitos alunos, né, candidatos aí que estão prestando concurso, né, militar, Enem, entre outros concursos pela vida, né, vai aparecer esse conteúdo aí. Então, assim, muita gente não sabe como complementar aquela frase, como que eu vou colocar, que termo que eu vou colocar depois do verbo, que termo que eu vou usar depois daquele nome. A regência nominal e verbal, então, elas existem, né, para suprir essa necessidade que às vezes a gente fica, ué, mas como que eu vou complementar isso aqui? O que eu vou colocar depois dessa palavra? Às vezes a gente não sabe, né? Tá ansioso ali fazendo a redação, escrevendo a redação e acaba errando a preposição ali naquele momento. Não coloca o acraseado, que é a preposição, né? A junção do artigo com a preposição que a gente estuda na aula passada. Então, assim, a regência ela vem para explicar para a gente esses complementos, né? Tanto do verbo quanto desses nomes, tá? Então, quando a gente fala nome, é substantivo, adjetivo ou advérbio. Pode ser qualquer um desses três, né? Tanto a regência verbal quanto a regência nominal tem relação com a transitividade. O que é a transitividade, né? É a exigência ou não de uma preposição, por um verbo ou por um nome, como eu falei para vocês. Então, vai ter um verbo que vai exigir uma certa preposição, vai ter outro verbo que vai exigir uma outra preposição, vai ter um nome que vai, naquele momento, exigir uma preposição, outro nome já exige outra. Então, olha como é importante estudar essa relação, porque às vezes você acha que é uma preposição que você tem que colocar ali, complementando aquele verbo, mas acaba que aquele verbo nem precisa daquela preposição, nem precisa de preposição. Então, você estuda a regência para entender a necessidade daquele verbo de ter uma preposição depois dele, complementando-o, ou então não necessitar de preposição, né? Então, é sempre essa relação de complementação que a gente vai estabelecer ali, né, entre os termos daquela oração. Então, olha como é importante. Você consegue montar uma frase adequada quanto à norma culta da língua através do quê? Do estudo da regência, por exemplo. Você consegue entender como complementa aquela palavra, aquele nome, aquele substantivo, através do quê? Do estudo da regência nominal, por exemplo. Então, gente, é um estudo muito importante. Eu não posso nem falar para vocês, não é importante esse conteúdo, não. Impossível, né? Impossível falar isso, porque a Virgínia tá aí, ela vai me matar, né? Que ela também é professora de português. Então, assim, a gente não pode dizer que um conteúdo ou outro é mais ou menos relevante dentro da nossa língua, porque é tudo muito importante. É como eu falei para vocês,
a nossa pátria é a língua portuguesa também, é a nossa língua, é o que nós utilizamos para nos comunicarmos com as pessoas, escrever, tanto na escrita quanto na oralidade, né? E a gente já viu isso lá na primeira aula, primeira, segunda aula. Então, assim, é de extrema importância. Então, vamos praticar, vamos trabalhar isso aí hoje. Porém, muita gente não entende o que é regência. Ai, caramba, professor, o que é regência? O que significa regência, né? Vamos pensar numa coisa, numa situação? Dentro da regência, nós temos duas palavrinhas que vocês podem anotar aí. Termo regente e termo regido. São dois termos que serão, assim, essenciais para a gente entender a regência. Aí, vamos lá. Quando a gente fala de termo regente, eu vou fazer uma conexão que vocês vão entender rapidinho o que significa isso aí. Imaginem uma orquestra. Dentro da orquestra, a gente tem o maestro, que é quem comanda, e a gente tem ali os músicos que seguem o comando do grande, maravilhoso maestro, né? Quando a gente fala de termo regente, vamos ver quem rege, quem é que manda, quem é que comanda. Então, pode anotar aí, termo regente é quem manda, é quem comanda a situação. Então, numa orquestra, o termo regente seria o maestro, porque é ele que vai estar ali, ó, um certo movimento que ele faz, alguns músicos acionam um instrumento. Outro gesto que ele faz, outros músicos acionam outro tipo de instrumento, uma outra nota musical, enfim. Então, quando a gente fala de regência verbal, quem é o termo regente? Quem é que vai mandar, comandar, exigir alguma coisa? O verbo. Ele é o nosso termo regente, o verbo. E quando a gente fala de regência nominal, quem é que vai comandar? Quem é que vai mandar, exigir o complemento, exigir alguma coisa? O nome, que é o substantivo, adjetivo ou advérbio, né? Agora vamos para o termo regido. O termo regido é aquele que vai aceitar aquela ordem dada pelo termo regente, né? Então, vamos lá. Qual seria o termo regido dentro de uma orquestra? O regido são os músicos, né? Eles são ali, no caso, esse termo regido. Eles que estão ali se submetendo aos comandos do maestro. E o que seria isso dentro da nossa língua? Vamos fazer a conexão agora. Quais seriam os termos regentes? Na regência verbal, são os complementos dos verbos. Eles são os termos regidos. São eles que vão estar ali fazendo o que o verbo mandar. São eles que estarão ali complementando aquele verbo. E na regência nominal? São os termos com as preposições, são os complementos ali desses nomes, né? Do substantivo, do adjetivo, do advérbio. Então, olha que bacana essa relação, né? De termo regente para termo regido. É isso que vai acontecer na regência, tanto verbal quanto nominal. Né? A gente tem o termo regente como rei, né? É ele que rege, ele é o rei, é ele que vai mandar. E a gente tem o termo regido como os súditos também, né? Quando a gente fala aí de uma relação de reis e súditos também, de maestro e músicos, né? Assim acontece dentro da regência da língua portuguesa também. Então, lembrem sempre, né? De regência é quem rege e quem é regido, quem manda e quem obedece. Na regência verbal, estou repetindo para vocês pontuarem isso aí, ó. Na regência verbal, é o verbo que manda, é ele que é o termo regente. E o termo regido são os seus complementos, que podem variar, né? Depende aí do nosso comandante, né? Do regente, do verbo. E dentro da regência nominal, a gente vai ter ali o nome comandando, né? O substantivo, o adjetivo, o advérbio, que vai estar ali exigindo complementos, né? Termos específicos, que são os termos regidos para complementar o sentido deles. Então, é isso que acontece, tá? Basicamente é isso. Entendendo isso, gente, já foi meio caminho andado, tá? Entendendo que vai ter um verbo que precisa de complemento, que vai ter um nome que vai precisar de complemento, complementos específicos, né? Dependendo do contexto, de cada caso, de cada situação, aí você já entendeu metade da regência, tá? Então, é sempre essa relação de dependência entre termos, né? Dentro de uma oração. Um vai exigir a presença do outro, como eu falei, para completar o seu sentido. Lembra que eu falei para vocês? Por isso que eu juntei a regência verbal com a nominal, porque tudo é regência, né? Você só precisa entender. Lembra que a gente já teve uma aula de classes gramaticais também. Eu preciso saber, gente, vocês são aí, né? Futuros militares, futuros universitários. Vocês precisam saber o básico da língua portuguesa, que é o quê? O que é um verbo,
Nós já vimos isso aí numa aula de classes gramaticais. O que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. Tem que saber o básico, né? Que é o quê? A morfologia, as classes gramaticais da nossa língua. Aí, complementando, ó, para vocês entenderem melhor, termos ligados e subordinados a um verbo é regência verbal. Termos ligados e subordinados ali a um nome é a regência nominal. Então, não dá para confundir, né, gente? Regência verbal é uma coisa, nominal é outra. Apesar de tudo ser regência, mas cada um vai estar complementando classes gramaticais, né? Complementando situações diferentes, né? Termos diferentes, falando assim. Aí eu trouxe alguns exemplos, ó, de regência verbal e regência nominal. Alguns, mas a gente vai ver mais a fundo algumas situações aí, tá? Então, na regência verbal, por exemplo, ó, Jorge gosta de música. Olha como é importante saber o que é um verbo. Para eu entender regência verbal, eu tenho que saber que o gosta é o verbo, né? Porque senão eu não vou conseguir analisar. Por isso que eu estou falando que é importante entender o básico, né? Que vocês já estão entendendo, que vocês já assistiram as nossas aulas aí de português. Mas vamos lá, Jorge gosta de música. Se a frase parar no gosta, Jorge gosta, se você não tiver um contexto, uma complementação ali de situação comunicativa, você não vai entender o que eu estou falando. Se eu chegar e falo, Jorge gosta. Caramba, mas gosta do quê, professora? Gosta de quê? O próprio verbo responde para a gente, né? Olha que interessante. Quem gosta, gosta de alguma coisa, de alguém. Então, o verbo gostar, a gente vai chamar, dentro da regência verbal, de termo regente. Ele é quem está pedindo ali, está necessitado de um complemento. Ele está ali exigindo, porque quem gosta, gosta de algo. Se você não colocar o de algo, de alguém, você não vai entender o sentido desse verbo. Então, olha como o termo regente, né, esse verbo, ele faz toda a diferença, porque é ele que vai exigir um complemento específico. Aí eu vou usar o termo regido, ó, de música. Por quê? Eu preciso complementar, né, gente? O Jorge gosta de quê? Ele pode gostar de tantas coisas, né? Nós gostamos de tantas coisas aí no dia a dia, na nossa vida. Então, assim, termo regente, verbo gostar. Termo regido, de música. Reparem, se esse verbo aí, a gente sabe que ele é um verbo transitivo indireto, né? Isso já foi aula também anterior. Por quê? Porque ele exige um complemento com preposição. Agora, vocês reparem que se eu não coloco um complemento com preposição, vai ficar estranho. O verbo, você vai sentir pelo verbo que ele não vai ter o complemento que ele precisa. Por exemplo, Jorge gosta música. Caramba, parece que está falando igual um robô, né? Você não está usando o que o verbo está precisando. Está faltando o que ali? Jorge gosta música. Está faltando a preposição. E é uma preposição específica. Reparem que se eu botar outra preposição, vai ficar meio estranho também, né? Por exemplo, Jorge gosta com música. Jorge gosta para música. E, caramba, mesmo com a preposição, não foi a preposição adequada que esse verbo pediu. Olha como ele comanda tudo. Olha por que a gente estuda regência verbal. E olha porque eu falei para vocês o motivo, né, de eu ter explicado o que é termo regente e termo regido. Ele é o rei, gente. Ele é o rei da nossa regência. Então, é ele que vai decidir qual é a preposição que ele vai precisar, que ele vai querer, que ele vai exigir naquele momento. Então, não é a gente que escolhe, repararam? Galera que vai fazer redação aí. Reparem que não é você que escolhe. Há vozes da minha cabeça. Eu quis usar a preposição com ali e coloquei. Mas não é isso que o verbo queria. Então, a regência verbal, ela vem para falar isso para a gente. Tem verbos que vão exigir preposição. Verbos que vão exigir preposições específicas. Ele que vai escolher, não tem como você escolher por ele. Por isso que a gente estuda regência, entenderam? Aí vem a regência nominal, que a gente viu que é a relação, né, de comando, de submissão, né, de termo regente e regido também, só que agora é nome com seus complementos. Por exemplo, Eva tem amor ao irmão. Vamos lá. Agora a gente está falando de regência nominal. Eu não vou olhar para o verbo tem, não. Não vou olhar para o verbo ter, não. Agora vai ser um nome que vai estar precisando de um certo complemento ali, que no caso seria amor, ou amor, que é o nosso substantivo aí. Aí vamos lá, vamos perguntar por amor? O que ele vai querer? Quem tem amor a alguém, ou a
alguma coisa. Então, aí, como a palavra é irmão, a gente teve que colocar ao irmão, né? Porque é uma palavra masculina, a gente não vai ter a crase acontecendo aí, né, gente? Não vai ter o fenômeno da crase acontecendo aí. Que a crase só acontece antes de palavras femininas, né? Foi uma das regrinhas que a gente estudou na aula passada. Então, assim, quem ama, ama a alguém ou a alguma coisa. Então, já teve o azinho aí, preposição. Juntou com o artigo antes da palavra irmão, antes do substantivo irmão, formou a preposição ao. Olha que bacana. Quem é que disse isso ali para mim? Quem é que comandou essa regência? O nome, amor. O substantivo, amor. Então, não sou eu que escolho. Eu não posso chegar e falar assim, ou escrever numa redação. Eva tem amor para o irmão. Eva tem amor com o irmão. Não é você que decide. São os nomes, são os verbos que eles ordenam. Eles escolhem, eles decidem. Isso é regência, ok? Verbal e nominal, como a gente está vendo aqui. Aí, eu estou lembrando aqui a vocês que a regência verbal, falando rapidinho, agora eu vou pontuar algumas curiosidades, alguns aspectos, né? Especificamente das regências separadamente, tá? Verbal e nominal. Estou lembrando aqui a vocês que a regência verbal tem a ver com a transitividade. Lembra que eu falei num slide anterior aí? Então, assim, ela vai ter muito a ver com a transitividade, porque quando a gente estudou transitividade, a gente estudou o quê? Que os verbos, eles transitam. O que é isso? Eles precisam de complemento ou não. Seria intransitivo se não precisasse, né, de complemento. E transitivo quando precisa de complemento. Então, assim, a transitividade tem muito a ver com a regência verbal também. Porque o estudo da transitividade é o estudo se o verbo precisa ou não de complemento, né? E tem a ver com a regência. Então, quem quiser dar uma recordada aí, né, relembrar algumas coisas de transitividade, eu coloquei aí alguns aspectos, né, só para lembrar vocês, né? O que são verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, indiretos, ou bitransitivos, que a gente também já estudou, né? Então, assim, gente, o verbo, ele é poderoso. Ele que escolhe o que ele quer. E tem vezes também que ele escolhe não ter complemento nenhum. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, o bebê nasceu. Eu sei que nasceu é o verbo. Você precisa explicar mais alguma coisa depois do nasceu? Não. Quando a gente fala o bebê nasceu, já dá para entender o que aconteceu. A ação já está imposta, já está colocada ali. Então, esse verbo aí, nesse caso, nesse exemplo, ele não quis complemento nenhum, porque ele entendeu que sozinho ele já fez todo o sentido ali dentro daquele predicado, ali para aquela oração. Ele já deu o sentido. Então, muito cuidado, tá? Da gente querer colocar coisas, né, que não há necessidade, ou que não é o momento adequado ali. Então, a gente estudou transitividade também, né? A gente viu que tem que ter cuidado com a palavrinha que vem depois do verbo. Se ela puder ser retirada e o verbo continuar com sentido, quer dizer que ele é intransitivo, quer dizer que ali a gente tem um advérbio ou um adjunto adverbial, então ele não é necessário, você pode retirá-lo, né? Ele só transmite circunstâncias, como, por exemplo, eu durmo cedo. Eu não posso dizer que o verbo dormir exigiu a palavra cedo. Por quê? Porque se você fala eu durmo, já dá para entender a ação. Você não precisa dizer se você dorme tarde, dorme cedo, se você não dorme, enfim. Você não precisa falar isso, entendeu? Então, tem certos termos que vêm depois do verbo que não necessariamente são complementos deles. Eles não exigiram aquele complemento, aquele termo ali, né? Então, a gente não pode considerar tudo que vem depois do verbo, né, como complemento. Tem que ter essa atenção ao advérbio. Muito cuidado com isso, né? Joana chorou. Todo mundo não consegue entender que a Joana chorou? Então, fez sentido. Esse é um verbo, o verbo chorar, nesse caso ali, ele não precisou de complemento. Porque você entende, né, que a Joana chorou, acabou. Agora, se você fala Joana chorou muito, você só quis dar uma intensidade, né, aquele choro ali da menina. Mas que não há necessidade de ter aquele termo ali, que você consegue entender a frase perfeitamente bem. Aí eu digo uma coisa para vocês. Quando a gente estudou isso aí, eu dei uma ênfase e um detalhe. Não sei se vocês anotaram. Quando a gente fala de transitividade verbal e regência verbal, já que está, né, um junto do outro ali, faz parte, né? Os dois, o estudo dos dois ali, um complementa o outro. A gente tem que ter cuidado que não há uma lista
Lembra que eu falei para vocês? Não há uma lista de só verbo intransitivo, de só verbo transitivo direto, indireto, bitransitivo. Não dá para a gente falar essa lista, né, para vocês, colocar essa lista, porque não existe. Por quê, gente? O contexto vai influenciar muito nessa transitividade. Então, existem verbos transitivos diretos, por exemplo, que dependendo do contexto ali, ele vai ser intransitivo. Ou vai ser transitivo indireto. Então, qual é a minha dica? Atenção ao contexto. Oi, Edilângela. Boa noite, querida. Tudo bem, chegou ainda em tempo. Chegou em tempo, tá? A aula tá rolando. Vamos que vamos. Seja bem-vinda. Muito bom ver você aqui, hein? Boa noite. Tô de olho nas dúvidas, hein, gente? Qualquer coisa, só pontuar aí que eu volto, que eu falo alguma coisa a mais, que eu explico de uma outra maneira. Tô com vocês, né? Então, gente, eu só quis lembrar aqui que a transitividade, ela vai influenciar também na regência, né? Pedro comeu maçã. Olha aí. Eu sei que o verbo comer exige um complemento, porque Pedro, gente, ele pode comer muitas coisas, né? Ele pode comer batata frita, pode comer pizza, enfim, a gente não sabe. Quando eu digo maçã, eu estou especificando o que ele comeu. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado a esses termos que complementam os verbos, tá? Por isso que eu estou relembrando essa transitividade. Vou seguir aqui, ó, vou botar outra, ó. Aí eu faço uma pausa para que vocês reparem em uma situação interessante que acontece aí. Quando a gente fala de verbo transitivo indireto, são aqueles que exigem a preposição, né? Aí isso chama atenção para regência verbal, porque nem todo verbo vai exigir uma mesma preposição, né? Podem ter verbos que exigem preposições diferentes, né? Vocês sabem que não existe só a preposição de, existem outras preposições. Então a gente tem que ficar atento a que tipo de preposição aquele verbo vai exigir naquele momento ali. Então, assim, aí a gente vê a regência acontecendo especificamente. Aí a gente vê como a regência vai influenciar a esse complemento desse verbo, a esse entendimento da frase. Aqui eu coloquei alguns verbos que costumam reger, costumam exigir certas preposições específicas, tá? Aí você tem que ter atenção. Aí a gente vai sair um pouco da transitividade e vai entrar precisamente na regência. Quando a gente estuda regência, a gente estuda o termo que complementa, né, esse verbo. Então, quando eu digo que há verbos e há preposições específicas para cada verbo, aí a gente entra a fundo na regência, entenderam? Então, tem uma tabelinha ali, ó, um pedaço ali, alguns verbos que exigem preposições específicas. Então, prestem atenção neles. Por exemplo, o verbo acreditar. Quem acredita, acredita em alguém, em alguma coisa. Então, por exemplo, eu não posso usar a preposição de para esse verbo. Reparem, não vai fazer sentido, né? Acredito de você? Não faz sentido. Olha como a regência ela é um estudo mais aprofundado dessa transitividade. Estão reparando? Acredito para. Vamos ver se vai caber? Eu acredito para você. Ficou estranho, né? Então, assim, por isso que é importante estudar isso, gente. Nem toda preposição vai encaixar em todos os verbos. Então, ali no acreditar, esse verbo, ele está pedindo, ele está exigindo uma preposição específica, que é a preposição em. Eu acredito em você. Repararam como é diferente? Como existem verbos que a gente tem que saber qual é a preposição que ele está pedindo, que ele está exigindo. Imagine você escreve, de repente, está escrevendo um texto e você bota outra preposição no lugar daquele em ali, junto com o verbo acreditar. Não vai ficar legal. Você já está perdendo ponto ali de competência a ver com língua portuguesa, com norma culta, né? Norma padrão da língua, porque a gente estuda que a regência do verbo acreditar, ele exige um termo regido com a preposição em. Olha outros ali. Assistir a. Aí eu vou chamar atenção. Assistir com sentido de ver. Porque a gente vai ver que a regência, ela estuda muitos sentidos dos verbos também, né? A regência verbal. A gente vai ver que quando o verbo ele muda de sentido, a regência vai mudar também. Por isso que eu tô falando para vocês. O contexto é muito importante, gente. Entender o sentido daquele verbo, o que ele está expressando, qual é o sentido que ele está expressando naquele momento, é muito importante. A gente vai ver frases aqui a ver com
essa mudança de sentido dos verbos, tá? Mas eu já chamei a atenção para assistir, porque ele está com preposição aí, né? Está com sentido de ver. Então, assistir a alguma coisa. Por exemplo, eu assisti ao filme ontem à noite. Então, reparem vocês aí. Ele teve a preposiçãozinha a, né? Junto com o artigo o, formou ao. Formou ali a combinação, né? A preposição ao. Olha que interessante. Se você usa uma outra preposição ali, não vai ficar legal. Faça um teste aí. Coloquem outra preposição ali para vocês verem que não vai dar certo. Por quê? São verbos que a gente tem que ter esse cuidado, que não é qualquer complemento que eles exigem, não. Eles são, reparem que eles estão mandando na situação, né, gente? Então, eles que decidem. Por exemplo, vamos tentar assistir para, vamos ver se vai ficar legal? Eu assisti para filme ontem à noite. Nossa, até embola a língua, né? Não sai, a frase não sai, fica estranha, né? Vamos botar outra, vamos botar o com. Eu assisti com o filme ontem à noite. Ih, piorou. Então, reparem que você tem que usar uma certa preposição para ele, porque é ele que está mandando, é ele, não é você que usa a preposição que você quiser, não. Então, cuidado com isso. Olha outro verbo, chegar a. Quem chega, chega a algum lugar, né? Por exemplo, ela chegou ao trabalho às 9. Lembrando que tem verbo que pode precisar, pode exigir mais de uma preposição ali, tá? Então, cuidado, a gente vai ver alguns. Tem verbo que você pode usar duas preposições para complementá-lo, tem verbo que só pede uma. Então, a regência, ela vem trazendo essas explicações, né? De que preposições, que complementos você vai dar para aquelas palavras, né? Como verbos e nomes. Confiar, gente, olha que interessante. Confiar em. Quem confia, confia em alguém, por exemplo, né? Eu confio em meu amigo. Agora, se você usa outra preposição, gente, dependendo da preposição, não vai ficar maneiro, né? Não vai ficar legal. Por exemplo, eu confio para meu amigo. Que isso? Não faz sentido. Fala, Ju. Levantou a mãozinha aí. Oi, Patrícia, boa noite. E no Boa noite. caso do chegar, o de, ela chegou de São Paulo ontem. Como fica errado? Não, é o que eu falei para vocês, né? Tem alguns verbos que você pode usar mais de uma preposição que você vai conseguir dar o sentido que ele se propõe ali. Como você usou no sentido de chegar de algum lugar e não chegar a algum lugar, né? Como se fosse um retorno, né? Uma volta, um retorno. Então, aí, nesse sentido, olha como mudou o sentido. Olha a diferença dessa frase ali do chegou ao para o chegou de. Você alterou o contexto, você alterou o sentido. Pode acontecer isso, tá? Pode sim, a sua frase está adequada, está correta. Vou a São Paulo, volto de São Paulo, né? Lembra a regrinha da crase, né? Do vou a, volto da. Sim, você pode usar a preposição de com esse sentido aí. Dá no mesmo, você vai manter a regência, tá? Só que mudou, ficou diferente o contexto, né? Foi alterado ali o sentido desse chegar a, no caso, chegar de algum lugar, tá bom? Isso vai acontecer com outros verbos, tá, gente? Não é só o chegar, não. É como eu falei para vocês, o assistir, tem que ter cuidado com ele. Ali eu botei só um exemplo, mas a gente vai ver algumas situações desses verbos, tá? Olha aqui outros. Lembrando que podem exigir, tem alguns, né, que exigem outras preposições, não só uma, tá? Podem exigir 2, 3 preposições. O obedecer. Obedecer a. Por exemplo, obedecer às leis. Tem gente, por exemplo, que bota obedecer com, obedecer de. Então, cuidado, né? Para não alterar esse sentido, tá? Aí, vamos lá, tem uma lista, né? Tem o assistir. Olha o assistir como teve outro aí. Olha aí que interessante. Por quê? Porque ele mudou de sentido ali. Olha só. O assistir, gente, eu gosto muito de falar desse verbo porque é o assistir, visar, tem outros verbos, né? Que mudam, assim, o seu sentido dependendo do uso. A regência, ela vem estudando também essas modificações de sentido do verbo, tá? Então, assim, assistir pode ter sentido de assistência, de dar assistência, de ajudar. O assistir pode ter sentido de ver. Então, o que eu indico a vocês? Quando a gente estuda regência verbal, a gente tem que estudar, tem que analisar o sentido. Aí entra o quê?
interpretação de texto também. Você tem que ler aquela frase e tem que interpretar, tem que entender se aquele verbo, aquela palavra está com sentido de quê? Disso, daquilo. Então, qual será a preposição que ela vai estar exigindo naquele momento, porque vai estar mudando de sentido. Então, assim, muito cuidado, gente, porque, como eu falei para vocês, se você erra a escrita, se você erra a preposição, você pode estar alterando o sentido. Você pode estar alterando a interpretação daquela frase, daquela oração. Então, quando um corretor vai ali avaliar o seu texto, avaliar sua questão ali que você errou, enfim, ele vai estar avaliando várias situações ali. Você vai estar utilizando, né, várias situações, como eu falei para vocês, é interpretação de texto que vai englobar isso aí. Pode ser que caia na prova, né, da galera aí que vai fazer o concurso militar, né, o Colégio Naval, essa semana, final de semana, né? Você vai ter que prestar atenção, porque pode ter um trecho sendo retirado de um texto, e pode ser que você tenha que mudar a preposição sem alterar o sentido. E aí vai escolher uma das opções ali em que você mude a preposição, mas não mude, não altere o sentido. Então, são questões que podem ser trabalhadas aí dentro da regência, né? Como interpretação, como semântica, que é o sentido, né, daquele termo, daquele verbo, enfim, daquele nome. Muitas coisas a gente trabalha quando estuda a regência, tá? Então tem que ter atenção a tudo isso. Mas eu vou falar para vocês, não tem tanta dificuldade assim, não. Como às vezes a gente lê assim, caraca, como que eu vou saber qual é a preposição? Como que eu vou saber qual é a palavra que vai complementar ali? É porque as pessoas se desesperam, né? Ouve assim, né? Língua portuguesa, já fica com o cabelo em pé, né? Arranca os cabelos assim. Mas assim, gente, analisem, né? Tenham paciência, tenham cuidado, leiam a frase, analisem o contexto, o sentido, por que ele empregou aquela palavra ali, foi com qual sentido, foi com qual intenção, qual intuito. É isso que a gente estuda dentro da língua portuguesa, não é só regra, 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 como todo mundo fica desesperado, né? Mas sim essa aplicabilidade, né? Essa função ali daquela regra, ela está servindo para quê? Ela está vindo a partir de quê? Então, muita gente, quando vai estudar português, fica desesperado porque fica assim, abalado, né? Ah, eu tenho que gravar, eu tenho que memorizar. Gente, português não dá para decorar. Vou falar para vocês. Português você tem que estudar, você tem que entender o que está acontecendo ali. Por isso que eu gosto nas minhas aulas focar bastante nesse aspecto de interpretação, de análise de sentido, como vai fazer a diferença, né? Como o contexto vai mudar, a situação comunicativa vai mudar. E é isso, a gente tem que prestar atenção nisso. Tem outros verbos aí, né? Tem o visar, tem o pertencer, tem até outros, tá, gente? Só que eu não ia trazer um monte de lista, de tabela, né? Mas tentei trazer alguns para vocês observarem como acontece isso, né? Tem o verbo gostar, né? Obviamente, ele já puxa a preposição de, né? Automaticamente ali. Enfim, entre outros verbos, né? Já na regência nominal, a gente vai ver acontecendo a mesma coisa que aconteceu ali com os verbos, só que é sempre um nome precisando de certas preposições, né? É o que eu falei para vocês lá, que foi a dúvida da Ju, né? Podem ter várias preposições também para complementar alguns nomes. E isso é normal, isso vai acontecer, não tem problema, tá? Aí vai depender, como eu falei para vocês, da situação, você lê a frase, você percebe ali o que aquele nome está precisando, qual tipo de termo regente ele quer naquele momento, né? Mas vamos lá. Aí eu botei agora a lista dos nomes. Reparem só. Lembra que na regência nominal são os nomes, que são os termos regentes, né? Que são os comandantes, os reis ali, os maestros, né? E os termos regidos são os seus complementos. São os complementos nominais, complementos dos nomes, né? Aí vamos lá. Alguns aí, ó. Vou escolher aqui. Necessidade. Necessidade é um que é fichinha para cair em concurso, tá, gente? É um nome, assim, um substantivo que é muito recorrente, é muito comum a cair em prova objetiva, né, em questão objetiva, e a gente usa muito também na redação. Vocês já repararam? O governo tem necessidade, ou a população tem necessidade de... Olha que interessante. A gente usa muito esse nome aí, né? Às vezes a gente até transforma ele no verbo, né? Necessita. Mas a gente tem esse nome aí, a gente usa muito numa conclusão, por exemplo, numa proposta de intervenção. Olha aí, que interessante. Então, esse necessidade, ele exige, ele é um nome que ele está pedindo um complemento
com a preposição de. Por quê? Quem tem necessidade de alguma coisa, de alguém, né? Às vezes você necessita ter alguém ao seu lado, né? Então, olha que interessante. E quando ele vira verbo necessitar, olha que maneiro. Ele também exige, né, a preposição de. Quem necessita de alguma coisa, de alguém, de algo, né? É bem interessante. Vocês sabem que existem alguns nomes, né, que eles podem se transformar em verbo, né? Alguns substantivos se transformam em verbo e vice-versa, né? Isso pode acontecer. E é legal que a regência ela vai puxando aí também a mesma ideia, né? Aí vamos lá, vamos ver outro aqui. Apego. Quem tem apego a algo, a alguém. Aí a gente tem a frase, ó, ela tem um forte apego à família. Perfeito. Aí vamos lá, professora, por que ficou com a crase ali? Aí vamos lá, aula passada, estudamos a regrinha da crase. Como a palavra apego, olha como, gente, isso é genial dentro da língua portuguesa, né? A língua portuguesa é maravilhosa, é magnífica. Olha como cada estudo que a gente está fazendo, um está complementando o outro. Se você não entende o que é uma preposição, você não vai entender a regência nominal, você não vai entender a transitividade verbal. Se você não entende quando acontece a crase, o fenômeno da crase, você não vai entender uma regência nominal, por exemplo, também. Então, olha aí. Como um conteúdo, por isso que eu estou falando para vocês desde a primeira aula. Não percam uma aula, não deixem de assistir uma aula, gente, que é muito importante. E eu não tenho como ficar voltando em conteúdos iniciais e básicos, senão a gente não vai nunca aprofundar. Reparem só, senão a gente vai ficar parado ali. E se a gente ficar estagnado, parado, por exemplo, na crase, todas as aulas falando de crase, todas as regras, a gente não vai aprofundar como hoje a gente está aprofundando na regência. Olha que interessante. Então, assim, vamos lá. O apego é um substantivo que ele já, por si só, pela regência nominal, pela regência desse nome, ele já exige a preposição a. Então, olha aí, já tem o a, preposição da regência do nome apego. Juntou com o artigo da palavra família, porque antes da palavra família a gente usa o artigo a, né? É a família, um nome, é um substantivo feminino, é um nome, né, feminino. Então, juntou o útil ao agradável. Olha que maravilhoso. Juntou a preposição com o a artigo. Formou o quê? O fenômeno da crase. Então, só lembrei a vocês aqui porque foi interessante que acabou aparecendo a crase ali, né? E nós já havíamos estudado na aula de português 8 o fenômeno da crase, né? Então, olha como a gente vai usar para regência nominal, a crase. Agora, vamos lá. Se você escreve uma redação, preste atenção aí, galera da redação do Colégio Naval, galera da redação do Enem. Deixa eu ver aqui quem chegou aí. Oi, Lohane. Posso sim, eu vou reenviar para vocês, da aula passada, né? Aquelas regrinhas. Ok. Deve estar nos arquivos do grupo, porque eles ficam salvos, né? Ficam lá. Mas eu reenvio de novo para vocês, tá bom? Oi, Eduardo. Eduardo que tinha chegado aí. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Vamos que vamos, gente. O que eu estava falando? Imaginem uma redação. Você escreve uma frase do tipo, né? Usando o substantivo apegado, ou enfim, apego, né? Ali é apego. Olha o que vai acontecer. Se você não usa a crase ali, você deixa só o azinho, sozinho, ele vai ser só ou uma preposição ou um artigo, né? Você não vai estar demonstrando que tem a junção dos dois. Então, se você não usa a crase ali, você já está perdendo ponto na sua redação, na sua escrita. Então, olha como é importante, gente. Perdi ela. Eu acho que tá. Aí, o João respondeu. Tá sim. Gente, é aquilo. Peguem os temas das aulas anteriores, cada aula tem um tema. Então, você consegue, assim, eu tô mal em orações subordinadas. Não tô entendendo orações subordinadas. Nós temos uma aula só de orações subordinadas. Pô, não tô legal em crase. A professora estava falando ali, eu não tô lembrando as regras da crase. Assiste só a aula da crase, entenderam? Vocês podem selecionar as aulas e assistirem qual vocês quiserem, a aula que vocês quiserem. Sempre que eu perco as aulas, eu vejo pelo YouTube. Olha que maneiro. Isso aí. E continue assim, João. Continue assim. É isso mesmo. Assiste de novo, não entendeu? Bota a professora para falar mais uma vez ali. Repete de novo, professora. Aí eu vou falar de novo a regrinha para você ali. Entendeu? Mas é isso, gente. Olha como faz diferença na escrita, né? Principalmente a gente está comentando aqui escrita, né? Aqui, ó, eu botei algumas
algumas situações de regência de substantivos. Aqui eu já botei de adjetivos, ó. Também costuma cair muito, tá? Ansioso, por exemplo, apto, né? A gente vê que cai bastante. Enfim, entre outros, né? Não posso falar para vocês, só essa dali é importante, gente. Tem que estudar, né? É o que eu falo para vocês. Decorar, não vai conseguir decorar nada, porque é muita regra. Tem que estudar, tem que aplicar, tem que praticar. Pega frases, né, na internet, complementem essas frases, né? Façam práticas assim, né? Eu costumava fazer muito na época da faculdade assim. Pegava vários adjetivos e ia botando frases, né? Montando frases com eles. Pegava substantivos, montava frases com eles, para ir treinando essa regência, né? Olha, reparem nessa tabelinha como tem adjetivos que regem, que exigem complementos com preposições diferentes. Olha aí o que a Juliana perguntou anteriormente e acontecendo de novo. Por exemplo, você pode usar regência do adjetivo ansioso de duas maneiras diferentes. Você pode falar que é ansioso por alguma coisa ou ansioso de alguma coisa. Por exemplo, estou ansioso por receber aquela proposta, aquela resposta. Eu estou ansioso de receber a resposta. Então, assim, pode usar as duas preposições. Olha feliz. Olha que interessante. O adjetivo feliz com ou feliz por alguma coisa. Estou feliz com o presente que ganhei. Regência do adjetivo, regência nominal, ok, adequada. Estou feliz por ter te conhecido. Também. Então, ali nesse caso, professora, se eu usar o com vai tá errado e o por vai estar certo. Não, você pode usar qualquer uma das duas preposições. Aí tem o grato, né? Grato a alguém ou a alguma coisa, ou grato por alguma coisa. Também é outra regência aí que a galera pouco conhece, né? O apto para, diferente de. Você vê que tem alguns nomes que, se você muda a preposição, quando eles regem, né, um tipo de preposição só, quando você muda, fica sem sentido, fica estranho. Você vai ver que vai ter alguma coisa estranha acontecendo ali. Você sente, né? Quando você fala a frase, quando você usa ali a preposição adequada, você vê que dá uma diferença, né? O indignado. Estou indignado com a situação. Vamos lá, vamos botar outra. Estou indignado de a situação. Ou da situação. Não faz sentido, né? Então, muita atenção a esses nomes. Aí eu coloco uma outra tabelinha com a regência dos advérbios. Lembra que eu falei para vocês que regência nominal é substantivo, adjetivo e advérbio, né? Que são os nomes da língua portuguesa. Então, aqui eu trouxe agora alguns advérbios, ó. Afim, acima, abaixo, atrás, adiante, à frente, além, que são essas palavrinhas que indicam circunstâncias, né? Lugar, modo, afirmação, negação, dúvida. Olha que interessante, como cada uma ali, cada advérbio desse ali, vai exigir uma preposição, e todas são a preposição de. Olha que legal. Estou estudando a fim de passar no concurso, a fim de passar no Enem. Abaixo. O gato está abaixo da mesa. É claro que algumas ali você vai adaptar com o substantivo que vier depois, né? Vocês sabem que o de pode virar da, pode virar do, depende ali da palavra que vem após, mas continua sendo preposição. Olha a frente de. O líder está à frente do grupo. Por que ficou do grupo? Por conta da palavra grupo. Senão ia ficar de grupo. Não ia fazer sentido, né? Então tem coisas, galera, tem situações que são assim é muita lógica, né? Muito assim, é muito óbvio, digamos assim. Então você tem que só prestar atenção, que a língua ela tá te dando ali todas as informações, tudo que você precisa para montar a frase, para adequar ao sentido, né? Enfim. Gente, regência verbal e regência nominal. Há alguma dúvida para a gente partir para os exercícios? Tem, acho que umas 12, 13 questões para a gente praticar essa regência acontecendo aí. E é legal que, praticando mesmo questões objetivas, você vê acontecendo a regência e você consegue aplicá-la, você entende como deve aplicar na escrita. Então, gente, vai servir muito, né, para a parte de redação e para a parte escrita, precisamente. Nenhuma dúvida? Vou seguir então, hein? Preparem aí um rascunho, uma folha para vocês irem anotando as respostas que vocês acham que são as respostas corretas, o nosso gabarito, para a gente ir comentando por que aquela ali não é adequada, não é a correta, o que ficou faltando para você entender ali
que é aquela alternativa. Então, vamos trabalhar bastante nas questões a partir de agora, tá? Vamos lá. Bora para a primeira questão. Agora é a parte de vocês participarem mesmo. Eu quero ver vocês colocando aí. Ah, professora, eu acho que é A, B, C, D. Por que que você acha que é? Entendeu o que eu falei para vocês? Português sem prática, gente. Redação sem praticar. Português sem você aplicar, sem você praticar, não vai adiantar de nada, tá? Então, é a mesma coisa do que eu estou falando aqui, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai adiantar de nada. Mas vamos embora. Essa primeira questão aqui, vamos lá. De acordo com Cunha e Sintra, que são dois linguistas, né? O verbo pode se ligar ao seu complemento diretamente, sem uma... Deixa eu dar um zoom aqui que tá... Peraí, deixa eu dar um jeito aqui. Que aí fica melhor, né? Aí, acho que melhorou. De acordo com Cunha e Sintra, o verbo pode se ligar ao seu complemento diretamente, sem uma preposição entre o verbo e seu complemento, ou indiretamente com o uso de uma preposição entre esses elementos. Aí vamos lá. Olha o que ele está falando, gente. Transitividade verbal. Essa questão, ela está começando aí com a explicação do que é a transitividade verbal. O verbo, ele vai se ligar ao seu complemento, pode ser sem a preposição, ou com a preposição entre esses elementos. Ele está meio que te ajudando a lembrar o que é uma transitividade, né? Aí vem a pergunta: em qual opção o verbo destacado liga-se indiretamente ao seu complemento? Aí vamos lá, para ele estar ligado indiretamente ao seu complemento, tem que ter uma preposição. Olha aí a regência aparecendo. A gente não estava falando de regência? Olha como eu falei que há essa conexão entre a transitividade e a regência verbal, por exemplo, né? Como é o que está acontecendo aí. Vamos lá, a Ju já colocou aqui. Deixa eu ver. Isso, a Juliana já colocou o que ela acha. Vamos lá. As frases, ó, tem que reparar que essas frases aí, você tem que reparar o que está sublinhado, o que está destacado, tem que olhar a palavra que vem depois, tá? Percebam só, não é à toa que está destacado aí, que tem alguns termos destacados. Opa, Juliana já falou que não é A. Ah, olha como é importante você prestar atenção. De repente foi pela dica que eu acabei de dar, né? De falar aqui. Tem que ter cuidado. Era para ter preposição. Uhum. Lembra que eu falei para vocês assim, na aula de transitividade, que você tem que perguntar para a palavra, seja um substantivo ou um verbo, né, já que a gente está vendo as duas regências, né, tem que perguntar para essa palavra que está sublinhada o que ela quer como complemento. É o que a Juliana reparou, na letra A você não tem a preposição, você tem o artigo da importância, né, mas você não tem a preposição exigida pelo enfatiza, né, pela palavra enfatiza. Enfatiza o quê? A importância. Não teve preposição. Muito bom, Ju. Essa daí, ó, assiste todas as aulas. Muito bom. Cara, eu acho magnífico quando vocês aprendem com os próprios erros. Quando você erra ali, você, opa, peraí, não. Quer dizer que você está compreendendo o conteúdo, que você está assimilando, você está conseguindo entender a regra acontecendo ali, igual na aula anterior sobre crase. Vocês participaram, vocês voltavam, não existe a crase ali, não pode. Quer dizer que vocês estão conseguindo assimilar. É isso aí. João Lucas acha que é C. Só a Juliana e o João vão responder aí? Cadê o restante? Vamos embora, gente. Vamos arriscar. Vamos que vamos. Lembra que tem que ter preposição. Cuidado. Pergunta para a palavra. Ela exige preposição? Na regência ali. Por exemplo, quem enfatiza alguma coisa. Ou enfatiza a alguma coisa. Não. Isso, Ju, tem que considerar algo ou alguém. A algo ou a alguém. Tem que ter essa preposiçãozinha aparecendo aí, ó. A. Tem que ter o azinho. A resposta desse verbo, desse nome, tem que ter o azinho, preposição. Na letra C, João, presta atenção na letra C. Corremos o risco de.
corremos o quê? O risco de alguma coisa acontecer. O corremos, ele não está exigindo a preposição. Então, ali a gente só vai ter o artigo o. Só tem o artigo, acabou. Não é ligado indiretamente ao seu complemento. Tem que ter a preposição para ser ligado indiretamente ao complemento. Lembra que é como se a preposição ela interferisse, ela estivesse entre o verbo e o seu complemento propriamente dito, né? Ó, já não é a A nem a C. Já eliminamos duas. E aí? Entendeu? Ótimo. Vamos ver, vamos nessa jogada que eu falei para vocês? Quem considera alguma coisa ou alguém. Então, na letra E, o considerar, ele não está exigindo a preposição. O A influência, o A é somente artigo. Não está existindo a preposição ali. E aí? Ó, essa daí é para quem lembra de uma regrinha da crase, hein? Vou falar a regrinha, vamos ver se vocês vão perceber. Não existe crase antes de verbo. Olha a Ju aí, a Ju botou um comentário, dedicar a. Isso aí, você achou a resposta. Seria a letra D. Isso mesmo. Não pode ter crase antes de verbo. Lembra disso? Pode acontecer da necessidade do A, né, dessa regência do A, preposição, mas se tiver um verbo, gente, você não pode botar o acento indicativo ali da crase, o acento grave. Lembra disso? A gente viu na regrinha da crase. Então, a nossa resposta é a letra D. Levou pesquisadores de diversas áreas a se dedicarem a compreender. Aí, vamos lá. O que eu faria nessa questão? Como tem os verbos sublinhados, é o que eu falei para vocês, eu perguntaria para esse verbo. Quem se dedica a alguém ou a alguma coisa. Eu já reparo que o verbo dedicar, ele exige na regência dele, né, na transitividade, ele já exige um complemento com o azinho preposição. Olha aí. Só que teve um detalhe. Não aconteceu o acento grave porque a gente não existe crase, né? Aí tem uma regrinha, como eu falei. Não existe crase antes de verbo, então ficou só o azinho. Ficou só o A preposição. Entenderam? Ficou só o A. Sem a crase. O revelar é a mesma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Como assim a mesma pergunta? Revelar alguma coisa? Afinal, o que revelam as evidências sobre o tema? Isso. Eu tenho que pegar a palavra sublinhada e eu posso seguir essa forma de pensamento. Revelar quem revela algo, alguém ou alguma coisa, e eu consigo ir eliminando. Dá para ser assim? Dá sim. É Beleza. interessante que esse revelar exigiu dois complementos, né? Revelam as evidências sobre o tema, revela alguma coisa sobre alguém, sobre algo, né? Aí seria tipo bitransitivo, né? Bitransitivo. Isso, perfeito. Isso aí. Mas assim, ele queria aquele Mas complemento... não é a resposta certa, no caso da questão. Não, é a letra D. A certa é a letra D. Que ele quer a indireta. Isso aí. Ele quer o complemento indireto logo ali, com preposição logo depois do verbo. Perfeito. Então, nosso gabarito da 1 é a letra D. Só que essa questão foi uma pegadinha, né? Porque se você não sabe regra de crase, se você não sabe regência, né? Perguntar para o verbo, entender o que ele vai mandar, o que ele vai exigir, você acaba errando de bobeira essa questão, né? Por isso que eu digo a vocês, é difícil, Ju. Tem que prestar atenção em várias coisas. Eu perguntaria para o verbo, eu analisaria as palavras que estão depois, né? A palavra propriamente que está depois desse verbo e desse azinho, ou dessa palavra, né? Que tem o ali, que eu já eliminaria C de cara, né? Porque tem artigo, não tem nem preposição acontecendo ali. Então, tem algumas que você consegue, assim, eliminar. A C já era uma que dava para eliminar de cara, né? Porque o ele não é preposição, ele é artigo, né? Então, assim, cuidado, é o que eu falei para vocês. A gente tem que ter estratégias também. Não é só sair lendo de qualquer maneira. Tem que ter um olhar apurado, tem que relembrar o que você já estudou, como aplicar aquilo ali na frase, né? Mas vamos lá, vamos para a questão 2.
Acho que está dando para ver bem. Deixa eu ver aqui, está bem quadrado. Essa lógica da letra C eu não sabia, é simples. Pois é, tem coisas que vão parecer, assim, absurdas de difíceis, mas quando você for avaliar, analisar, você vai ver que não era tudo isso também, né? É o que eu falo para vocês, as pessoas colocam na cabeça que português é difícil, que você não vai aprender português, que você não vai conseguir aplicar, não vai conseguir entender e tudo mais, e acabam criando esse estigma, né? E não é tudo isso, né, gente? É o que eu falo para vocês. Desde a primeira aula eu vou falar todas as aulas. Vamos praticar, vamos melhorar. A gente precisa entender a nossa própria língua, a gente precisa saber aplicá-la. Concurso, redação, emprego, universidade, vocês vão utilizar, tem que utilizar. Vai utilizar a língua o tempo todo. Não tem nada que eu possa dizer assim para vocês. Isso aí vocês não vão usar não, tá? Vocês nunca vão precisar usar isso. Não dá, não posso falar isso, não tem como. Vamos lá, gente. A2. Presta atenção na 2. Regência, regência. A relação é legal que as questões, eu acho bacana que no início elas vêm tipo com uma explicaçãozinha básica, né, rápida, sobre o que ela vai querer de você, né, o que ela vai exigir. A relação de dependência entre o nome e o termo regido por ele chama-se regência nominal. Aí você lembra bonitinho, ó. Ih, lembrei a regência nominal, ó. A relação de dependência entre o verbo e o termo regido por ele denomina-se regência verbal. Nesse aspecto, considerando suas regras, assinale a alternativa correta. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma questão que ela te explica regência nominal e verbal, mas ela não explica diretamente qual das regências que ela vai exigir ali de você. Você tem que usar as duas regências. E aí? Agora eu quero ver, vamos embora. Agora você tem que entender se é um nome que está exigindo um certo complemento, se é um verbo que está com algum complemento. Tem letras aí que é um nome, tem outras letras que é um verbo. Olha aí como apareceu alguns que a gente já viu. O aspirava, tá aí. O gratus. Reparem, tá mesclado, né? Tem verbo e tem nome. Prestem atenção aí. Uma questão um pouquinho que você tem que ter uma atenção, é o que eu falo para vocês. A atenção total. Tem que ser a correta. Então, de 5 frases aí, a gente vai ter 4 que não estarão dentro ou da regência verbal ou da nominal, que vão estar fugindo às regras, né, de regência. E uma só que vai estar dentro das regras. E aí? Vocês estão com medo dessa questão, né? Até a Ju não botou ainda, ó, tá analisando, ó. Gente, sem medo, vamos lá. A hora de errar é agora, tá? É errando agora que a gente vai, né, aperfeiçoando. Opa, já estão. A Ju botou, ó. Tô em dúvida na C novamente. Tá em dúvida entre a C e qual outra? Mas você acha que tá certo isso, Ju? Ensinar aos jovens? Vou te dar uma dica, ó. Quem ensina algo a alguém. Você pode ter assim, né? Ensinar algo a alguém, ou ensina alguém. Você ensina alguém. E o João foi na A. Um acordo é preferível do que o tribunal. Esse preferível aí, preferível do que, não tá maneiro não, hein? Não tá dentro das regras da regência, não. Quando a gente usa o preferir, a gente usa assim, ó, prefiro uma coisa a outra. A gente não usa prefiro uma coisa do que a outra. E olha que muita gente fala de maneira equivocada, né, quanto à norma culta no dia a dia, né? Por exemplo, eu prefiro sorvete do que pavê, por exemplo. Entendeu? Mas não, preferível uma coisa a outra. Cuidado com isso. Isso é regra de regência, né? A e C, João, eu já descartei para você, ó. Então acho que eu já te ajudei. Letra A e C, já descartei a A. A, esse preferível do que, não tá legal, não.
A Ju acha que é aspirará. Vamos ver aqui. Aspirava o carro. Gente, olha o que a letra B significa. Vamos lá, presta atenção. Lembra que eu falei para vocês que quando você erra na regência, quando você altera ali o termo regido, você pode dar um outro significado. Sabe qual é o significado da letra B? Vou falar para vocês, vocês vão rir. Ali o aspirava tá com sentido de sorver. Tipo, respirar. Então, na letra B, isso aí, de cheirar. Na letra B, tá, o professor cheirava o cargo de diretor. Tá com esse sentido. Porque o aspirar, com sentido de almejar, né, desejar, deveria ter preposição. Ao. Entenderam? Isso, deveria ser aspirar ao cargo de... Isso aí. Gente, olha, esqueceu um azinho ali, no ao, já era o sentido. Vai ser... Vamos lá, letra D também já falei que não, porque ensinar os jovens, né? A letra E, o que vocês acham? Sobrou a C e a E, né? A crase ali. Hã? Aonde? Ah, no Gratus A? Letra C. Isso aí. Isso aí, João. Viu que você tinha ficado entre duas, né? Mas assim, provavelmente você não tinha o conhecimento ali, não estudou a regrinha, não lembrou da regrinha do preferível, né? Do preferir. Oi, Lohane, pode falar. Paty, tá conseguindo me escutar? Consigo sim. Ah, tá, vamos lá. Então, há muitos anos atrás, quando a gente aprende isso na escola, a gente faz... Eu acho que é exatamente a mesma coisa da crase, fazer umas perguntas para... É porque eu cheguei agora, eu tô meio que boiando. Mas perguntas para o verbo, certo? Uhum. Ou o nome. Ou o nome. Tá. Como que ainda tá na questão do exercício, quando liberar o PDF, eu vou ter que dar uma olhada antes. Mas eu já gostaria de fazer essa pergunta. Nesse caso, eu vou ter que... Vamos supor que os macetes. Olhar o verbo que tá na frase, porque, por exemplo, a D. É importante ensinar aos jovens. Quem ensina, ensina a alguém ou ensina alguma coisa, certo? Uhum. Então, nesse caso, aos jovens estariam errado, porque, né? Então, num macetezinho assim de exercício, você poderia me dizer o que eu posso, os pontos que eu tenho que pegar, ou só me apegar a essa questão da crase? É porque quando a gente fala de preposição dentro da regência, a gente já lembra o uso da crase também. Por isso que eu chamo a atenção para lembrar esse conteúdo. Porque tem a ver com as regências, né? Tanto do verbo quanto do nome. Você vai ter o uso da preposição ali. A minha dica é a seguinte: é observar um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, ou observar o próprio verbo. E ver qual é a palavra que está depois dele, qual é o complemento dele. Vou te falar como que eu faria. Vamos lá, vamos na letra B. Eu sei que professor é um nome, não é? Sim. Eu também sei que professor é um substantivo. Eu sei que diretor também é substantivo. Mas esses nomes, aí nessa frase, né, são nomes que não estão necessariamente precisando de um complemento, porque você não precisa dizer se é professor de quê. É professor, já deu para entender o sentido. Você não precisa dizer se ele é diretor de alguma coisa. Então, o que chama atenção nessa frase é o aspirava, é o verbo. Eu sempre tento olhar os nomes e os verbos, porque a regência tem nominal e verbal. E eu observei que esse aspirava, que é o nosso verbo aí, ele é que está precisando de um complemento. Por quê? Se a frase para no aspirava, o professor aspirava. Aspirava o quê, né? Isso aí. Então, tipo assim, vamos supor, eu acho que eu tô relembrando a época da escola. Bom. No caso, a gente tem que fazer uma pergunta. Se fosse uma frase pequena, o professor morreu, ponto. A gente entendeu que morreu, mas morreu de quê, né? Morreu a quê? É tipo isso? Porque eu falo meio que o indireto, né? O direto já é papum, é isso? É porque a frase que você fez, o morrer, já é um verbo que você não precisa explicar nada além dele. Ele já é um verbo que ele já tem o sentido dele fechado, pronto, né? E no caso esse seria o direto, né? No caso, seria um verbo intransitivo que você usou aí. Ele não precisa de complemento. O professor morreu, pronto.
Você não precisa dizer nada mais, já deu para entender o sentido do verbo morrer aí. Então, ele seria um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, ele não exige complemento nenhum. Tá, no caso agora desse exercício, a resposta correta é Essa questão 2 é a letra C. C, porque a gente vai fazer essa pergunta. Sempre eles serão gratos à sua família. Quem é grato a alguma coisa. Isso aí, a alguém ou a alguma coisa. Isso mesmo. Ah, então perfeito. Isso. Você vê que não é o verbo serão que está precisando de um complemento com preposição. A regência tem muito a ver com a preposição, né? Quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Não, foi ótima a sua dúvida, Lohane. É isso aí. É bom que a gente relembra o que já estudou, né? É como eu falo para vocês, português a gente estuda a vida inteira, né, pessoal? E ainda tem gente que não consegue entender, porque é muita coisa. É uma língua que é uma das línguas mais difíceis, né? Então a gente tem que sempre praticar, aperfeiçoar, escrever, né? Sempre importante, porque a gente consegue memorizar também através da escrita. Então, assim, foi a letra C, porque quem é grato a alguém ou a alguma coisa. E foi maneiro que ele usou a crase ali, né? Ele usou o acraseado. Então, ajudou mais ainda a gente a entender que há essa necessidade da preposição ali para complementar o nome gratos, né? Então, assim, é uma prática. Vai pegando frases e vai avaliando o verbo. Quando a gente estuda regência, vou dar uma dica para vocês. Quando a gente estuda regência, já tem que prestar atenção logo no complemento com preposição. Se tem um complemento com preposição, se tem um complemento sem preposição. É isso que a gente tem que olhar direto. Por isso que eu já vou direto nas preposições que apareceram ali, ó. Do, que, tem o do. Aí lá embaixo, o a, sua família, tem o a, que é craseado, então é preposição. Aos jovens, o aos é preposição. Eu sei que esse complemento começa a partir de uma preposição. Empecilho da negociação, é o da negociação, é o da. Então, eu já vou olhando também as preposições, o que complementa o que. Então, é um olhar que tem que ser mais apurado nesse sentido, porque a gente está falando de regência, né? Deixa eu ver se tem a letra E nessa. Não. Então, tá show. Vamos lá, questão 3. Tem uma frase, ó, que tem uma palavra em negrito, que é o construir. Portanto, a velha teoria de que cérebros humanos não podem construir novos neurônios cai por terra. O verbo destacado classifica-se como? Ele é um verbo de ligação? Ele é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, ou bitransitivo, ou como a gente pode chamar de transitivo direto e indireto. E aí, o que vocês acham? Quem constrói, constrói. Vamos lá, vamos fazer aquela estratégia da perguntinha. Quem constrói, constrói. Há alguém? Há alguma coisa? Ou constrói algo? Constrói alguma coisa. Olha aí. Já dá para saber qual é. Ele precisou de complemento com preposição, sem preposição? Não precisou de complemento? Ou ele está indicando o estado de alguma coisa, uma mudança de estado, né? Para ser de ligação, ele tem que estar indicando, né? Estado, mudança de estado. Vocês lembram disso, né? Opa, já botaram ali. Botaram B, C, D. Aí eu chamo a atenção para um detalhe. Olha o que vem depois do verbo. Depois do verbo veio a preposição? Não. Então, ele já não pode ser letra C. Ele não pode ser transitivo indireto, não. Eu já eliminaria C. Para ser transitivo indireto, já tem que ter uma preposição logo depois do verbo ali, ó. Deveria ter construir de, construir para, construir com. Isso é normal, acontece. A gente erra porque aí tem a ver com predicação verbal, transitividade verbal, entendeu? Que automaticamente já vem a regência aí por trás, né? É a letra D, transitivo direto. Construir o quê? Novos neurônios, né? Que aí cai por terra. Aí vem uma outra oração, né? Novos neurônios. Acabou, entendeu? Podem construir novos neurônios. Pronto. A própria pergunta que você faz para o verbo, você já sabe se tem preposição ou não, reparou? Construir o quê? Ô, Lohane, você pode perguntar quando ele é indireto também. A questão está em como você faz essa pergunta para esse verbo. É construir de alguma coisa? Construir para alguma coisa? Ali não, ali está construir algo. O quê? Novos
Neurônios. Lembra que eu falei para vocês, o verbo construir, dependendo do sentido que ele colocar, a frase que ele colocar, ele pode mudar de transitividade. O que a gente tem que avaliar, analisar, é aquele contexto, é aquela frase. E eu sei que naquela frase não vem preposição nenhuma depois do construir. Então, já eliminaria a letra C, transitivo indireto não pode ser. Letra A, de ligação, também não pode ser, porque ele está indicando ação, né? Então, ele já não pode ser de ligação. E a letra D, porque ele não tem dois complementos. Você não constrói, ali nesse caso, tá? Você não está construindo algo para alguém. Mas, olha como é que pode mudar de sentido. Construir uma casa para meu irmão. Olha que legal. Aí, nessa frase que eu fiz agora, construir uma casa para meu irmão. Mudei o contexto, repararam? Agora ele não é só transitivo direto, não. Agora eu dei dois complementos. Eu construí alguma coisa para alguém. Aí foi, no caso, né, seria a letra D. Isso, seria o bitransitivo. Entenderam como você tem que prestar atenção no contexto, na frase que está sendo ali colocada? Porque senão você não pode entender qual é a transitividade. A transitividade tem muito a ver com isso, tá, gente? Com contexto, com sentido, com a situação ali de comunicação. Tem que ter esse cuidado, tá? Aí vamos lá, questão 4. Então, ali deu para entender por que foi o transitivo direto, né? Nessa questão aí, olha o que ele pergunta. Em qual alternativa eu tenho um verbo transitivo que é complementado por dois objetos? O que ele quer dizer com isso? Que ele tem a regência, né? Que ele exige, que ele pede, que ele comanda, né? Dois complementos. Tem que ter dois complementos. Aí, vamos lá. Tem que achar o verbo e tem que ver se esse verbo ali, ele vai estar exigindo dois complementos. Essa daí tá um nível médio difícil, hein? Mas o que vem depois do verbo já dá uma ajuda. Letra B? Opa! Já temos ali uma opção, ó, já falaram alguma coisa. Mais alguém vai arriscar? Vou falar, hein? Tinha razão, rapazes. Dá uma olhada no verbo que vem depois dele. Só que aí tem uma frase que ele não está assim tão direto. Ele não está indicando ali os dois objetos diretamente. Aí eu vou falar para vocês, eu não tirei o texto todo, porque era um texto enorme, né? Que são questões de concurso militar, geralmente tem uns textos maiores, né? De repente, o texto ali, você voltando no texto, você tinha até algumas indicações, até te dava uma ajuda, né? Um auxílio ali, para entender aquela frase do jeito que ela foi montada. Provavelmente já tinha o sujeito anteriormente, ele foi citado, e depois ele fez uma frase com ele de uma forma mais escondida, né, digamos assim. Nessa 4 aí, gente, o nosso gabarito é a letra B. Por que é letra B? Porque disse ela mesma a mim. Só que essa construção, ela tá de uma maneira diferente, tá assim, disse ela mesma. Mas, na verdade, eu quis dizer o seguinte, disse ela mesma a mim. É como se eu estivesse falando, ela disse para mim alguma coisa. Seria essa ideia. Tem um complemento sem preposição, que é ela mesma, e tem um complemento com preposição, mas escondidinho ali naquele verbo pronominal, que seria a mim. Esse a, né, seria a preposição, a mim. Ou, mudando, né, só para a gente raciocinar, para mim. Ela disse ela mesma para mim, alguma coisa, né, enfim. Aí tem que entender o trecho no texto, né, enfim. Mas seria essa construção ali da letra B. Tá de uma maneira diferente, né? Tá um verbo ali de uma maneira pronominal. Mas se você for reparar as outras, por exemplo, vou pegar uma aqui, a D. E tinham razão os rapazes. Tinham é o verbo, tinham o quê? Razão. Acabou. Tinham razão os rapazes. Acabou, só tem um complemento. Tinham razão os rapazes. Você não tem outro complemento com preposição ali, né? Cadê? Aê. Marcela não possuía inocência rústica. Não possuía o quê?
a inocência rústica. Então, você já tem ali um verbo, né, com a regência de somente um complemento aparecendo ali. Então, assim, o que eu faria? Olha o verbo, só que aí, o que eu falo desde o início da aula? O contexto, a análise da frase, o entendimento do que está acontecendo, do contexto, isso vai importar bastante. Galera que vai fazer aí concurso militar, prova para concurso militar, presta atenção nas frases que ele vai tirar, no trecho que ele está tirando as frases, de repente retoma ali rapidinho aquele trecho, dá uma olhada, dá uma lida no que aparece antes, que pode ser que tenha indicação do que está escondido, já tenha aparecido antes, entendeu? Então, uma questão que tem que ter uma atenção, porque não é fácil assim, não. E aí, gente? Próxima questão, vamos lá. Vamos seguir, a gente tem que arriscar, né? A gente tem que tentar, não pode desanimar, desistir, não, vamos embora. Na frase assistir a um show do Zeca Pagodinho, tem-se observância da norma padrão da língua. Em que opção tal fato também ocorre? Em que frase você tá vendo ali acontecer, né, a norma padrão da língua? Aí, ele não especificou se é crase, se é regência, mas pelo verbo utilizado ali, e pelo azinho não ter a crase, ele com certeza está usando ali, ele quer que você observe nas frases a crase, a regência verbal, ou a regência nominal. Ele pode estar brincando aí, né, digamos assim, com essa ideia de crase e regência. Pode ter os dois. Ou vai ter uma frase que deveria ter uma crase e não tem, ou uma frase que o verbo assistir, com sentido de ver, que rege, né, preposição, não tem a preposição. Observem só. Tem alguns casos de crase aí, de regrinhas de crase que nós estudamos na aula anterior também. Essa questão serviria muito bem para crase, tá? Vou dar uma dica, serviria bem para crase. Mas como a regência verbal e nominal tem a ver com crase, né? Então faz sentido. E aí, o que vocês acham? Tem algumas ali que já dá até, né, uma dorzinha assim na vista. Só você olhar assim, tá estranho. Não pode acontecer a crase antes dessa palavra ali. Prestem atenção. Letra A, João. Vamos ver, vamos ver. Gostei. Você foi por eliminação, João? Você foi eliminando, você foi observando o que estava de errado nas outras, aí achou essa daí como a única possibilidade? Como é que você avaliou? Foi observando as outras, né? É o que eu falei, nas outras tem um errinho, tem um detalhe ali que você vai observar quanto à crase, né? Principalmente a crase. Mas pode ter alguma situação de regência, né, também. Lembra que eu falei para vocês que não pode ter preposição com preposição? Tá na dúvida entre A e a B. Tem uma coisa acontecendo ali na letra B que não tá muito maneiro, não. Muito legal, não. Não tá? Vou te dar uma dica na B. Tem uma coisa ali que não tá pedindo o artigo. Não tá, você não tem a junção do A preposição com o artigo. Nesse ali, não. Só se fosse aquela, aquele. Aí poderia ter a preposição com aquela, com aquele, né? O azinho, preposição com o A do pronome. É a letra A. Isso aí. João, tem costume de ler muito rápido, mas o erro está bem visível. É aquilo. O erro. E olha que é uma questão do Colégio Naval, hein, galera, que vai prestar esse concurso, essa prova aí, ó. Foi questão de 2021 do Colégio Naval. Olha que interessante. Por isso que eu quis trazer, porque eu sei que alguns de vocês, né, vão fazer aí a prova para o Colégio Naval. É a letra A. Oi, Ju, pode falar. Patrícia, no caso, referência pede a preposição a somente, não precisa de crase. É isso que eu erro. Eu acho até a regência certinha, mas aí eu me baralho na crase, porque o extra não precisa, né? Não pede, no caso. Isso aí, você não tem o artigo sendo exigido
antes do esta, né? Aí, como regência, ele tá pedindo, é o tipo que caiu na pegadinha. Uhum. É isso aí. O referência, como você falou, o referência exige essa preposição, né? Faz referência a alguma coisa ou a alguém. Mas aí não apareceu o a artigo, né? Apareceu o esta, que é um pronome. Então, assim, não há a junção desse pronome, porque nem começa com a, né? Para a gente ter essa junção, como eu falei, do aquela, aquilo, né? Existe aí a letra C, a crase antes do verbo, então a gente sabe que não pode ter crase antes de verbo. Na letra D, o à medida que está sem a crase no A, e a gente sabe que é uma locução conjuntiva que ela já tem ali aquele formato de ser craseada, né? Então, a letra E é o que eu falei para vocês, tem o desde A. Esse desde A é uma preposição desde, mais o a preposição desse a craseado. A gente não pode usar duas preposições assim, lado a lado. Então, estaria errado aí por isso. Então, assim, olha quantas regrinhas a gente vê em uma só questão. A gente consegue observar em somente uma questão. Porque cada letra dessa vai trabalhar com algumas regras, né? Com as regras acontecendo. Então, assim, muito cuidado, tá? A crase, gente, é sempre bom estudar. Revejam aí, assistam novamente a aula anterior de crase, que eu falei todas essas regrinhas, né? Então, já consegue observar acontecendo ali, né? Quem já tem essa prática, né? Já estudou, já revisou, consegue observar isso acontecendo. Vamos lá, vou trazer mais questão de colégio naval, hein? Fiquem atentos aí, Miduim, principalmente aí, ó, que está interessado aí em tirar algumas dúvidas para a prova do colégio naval também. Vamos lá, gente. Questão 6. Assinale a frase abaixo em que a preposição de é exigida por um termo anterior. Ah, João também vai fazer? Olha que legal. Muito bom, João. Isso aí. Então, vou falar para você. Você pega aquelas aulas anteriores, dá uma olhadinha, dá uma revisada antes da prova, vai chegar, ó, preparadíssimo. Minha aula de hoje também, né, complementando, revisando a crase em alguns momentos, né, também. Vai estar preparadíssimo, vai fazer uma boa prova, uma prova mais tranquilo, né? Ah, você tem um resumo das aulas no tablet. Show, perfeito. Muito bom. E aí, o que vocês marcariam? O de, ele já está destacado. Mas eu quero que esse de seja uma preposição exigida pelo termo que está antes dele. Então, a gente está falando de regência, né? Pode ser regência nominal, regência verbal, né? E aí, João já foi, né? Foi na A, João. Mais alguém? Alguém iria em outra aí, opção? Letra A também, Ju? Uhum. É aquela palavra que tem uma... Como é que eu posso falar para vocês? Que tem uma certa exigência de logo depois dela você ter aquela preposição. É como se fosse uma situação obrigatória, né? Isso aí, gente. É a letra A. Não se tem necessidade de muito dinheiro para viver. É a letra A. Quem tem necessidade de alguma coisa. Isso aí, muito bom. As outras palavras, por mais que esse de ajude, né, auxilie a você entender a característica dela, não é uma preposição exigida por aquela palavra, necessariamente por aquela palavra. Entenderam? Você pode usar, por exemplo, outros adjetivos, né? Enfim, no caso do bolo, do vinho. Você pode usar outros termos depois que não necessariamente seja uma exigência daquele termo ter a preposição dele, entenderam? Então, isso aí, gabaritaram. Letra A. Vamos ver a 7. Vamos lá. Vocês estão indo bem, hein? É sempre assim, no início começa meio frio, né? Com vergonha, com medo de errar, depois vai mesmo, vai que vai. Então, é isso aí, gente. A questão 7. Assinale a opção na qual a regência do verbo não foi utilizada de acordo com a norma padrão, com a modalidade padrão. Então, ela tem que estar de forma equivocada, né? Vai ter que ter como se fosse um desvio ali acontecendo. Algo equivocado. Quanto à regência do verbo. Aí é legal que essa questão, ela especifica, né? Colégio Naval de novo aí, ó. Para o João, para o Miduim, que estão antenados aí às questões do Colégio Naval. Tem que ser aquela que você vai ler assim, você vai... Peraí, aquele verbo, ele não precisa dessa preposição. Ou então, o sentido dele aqui não exige essa preposição aqui.
Então, já fique ligado. João, lembra dessa? Já treinou essa? Já praticou essa questão? Olha como é bom, né? Você já fez essa prova? Ah, que legal! É o que a gente fala, né? A parte visual, você é um aluno, então, bem visual, né, João? Que você leu, assim, essa prova quando você fez, quando você treinou, e você já lembrou ali do que você respondeu. Tem aluno que é mais auditivo, né? Tem aluno que é mais visual, tem aluno que tem que estar escrevendo enquanto o professor fala, tem vários tipos, né? Eu era uma aluna muito de escutar, né, e escrever. Eu tinha que estar ouvindo o que o professor estava falando e eu escrevia rápido o que ele falava. Aí o que acontecia? No final do dia, eu não entendia nada que eu tinha escrito ali. Mas o que eu fazia? Eu olhava de novo, eu lia de novo, às vezes umas palavras ou outras assim saíam, sabe, em letras garrafais, saía tudo confuso, mas aí eu tentava passar limpo, né? Aquele rascunho, entender o que. Mas eu tentava anotar tudo que o professor falava. Isso na época da escola, tá? Do ensino médio. Eu ficava ouvindo o professor assim, eu ficava de cabeça baixa, parecia que eu não estava prestando atenção nele. Mas estava assim, porque eu estava ouvindo e anotando tudo que ele estava falando. Eu conseguia anotar assim, a aula inteira, tudo que ele falava. Cada aluno tem seu ponto forte. Isso aí. Perfeito. E aí, gente, qual o verbo não foi utilizado de acordo com a modalidade padrão? Todo mundo foi na do João, não, né? Quero ver aí. Só porque o João já fez a prova, vocês copiaram o João, não, né? Isso aí, gente. É isso aí. A 7 é a letra B. Lembra quando eu falei para vocês do preferir, do preferível? Então, não está seguindo a norma padrão aí. Uso incorreto de do que com o verbo preferir. Perfeito. Eu preferia ter me arriscado mais do que ter essa dor profunda no coração. Esse do que tá errado. Ju, quer falar alguma coisa? Sim, já teve uma questão anterior a essa, que essa você já falou. Hoje mesmo na aula, uma opção era justamente esse erro. Ah, do preferir do que, mas eu acho que estava preferível. Isso, mas do que? Isso aí, serve tanto para o nome quanto para o verbo. Isso aí, lembra que eu falei para vocês que alguns nomes, quando viram verbo, puxam ali aquela regência? Então, é perfeito. Isso aí. Vamos parar de falar isso aí, hein, gente. Preferir uma coisa do que a outra. Vamos falar, né, de acordo com a norma culta bonitinha aí, principalmente quando a gente estiver usando em prova. Com a família, assim, né, com amigos, no dia a dia, assim, menos, né, rebuscado, mais despojado, tudo bem, a gente acaba soltando, né? Mas vamos utilizar no momento certo, no momento que a gente precisa, vamos usar aí a norma culta bonitinho, né? Isso, gente, as outras estão corretas, né? Assistido mais ao sol nascer. Aí vamos ver a letra C. Eu deveria ter desobedecido às regras. Olha o desobedecer às. Olha a crase aí, perfeito. Esquecer de todas as tristezas, esquecer de algo, tá certo, né? Enfim, as outras a gente vê que está seguindo ensinar as crianças. Olha o ensinar aparecendo aí, que apareceu numa outra questão, ele aos jovens. Olha como ele está certinho na letra E. Pode falar mais. Eu fiquei na dúvida desse ensinar aos jovens e não consegui. Não foi para mim. É porque quando ensinar a gente... as crianças está correto. Isso, não tem frase ali. Os jovens, não seria aos jovens? Aí vamos lá, vamos falar da regência, que ela pode mudar. Você pode ensinar alguém alguma coisa, você pode ensinar somente alguém. No caso ali, o ensinar as crianças a se importarem. Então, você vai ensinar alguém alguma coisa. Entendeu a diferença? Lá estava ensinar, acho que estava ensinar aos jovens, não era isso? Acho que era isso, ensinar aos jovens. Isso. Nesse caso, ele teria que complementar. Você vai ensinar aos jovens o quê? Ele não dá esse complemento. Ele fica meio que, como é que eu posso falar? Fica meio partido ali a regência, né? Você não tem um complemento sem preposição. Então, ali naquele caso, estava errado por conta disso. Aí não. Aí ele está dizendo que vai ensinar alguma coisa a alguém. Você vai ensinar alguém alguma coisa. Aí você tem esse complemento perfeitinho do verbo ensinar. Gente, cuidado com a regência. Por que tem que ter cuidado com a regência? Pode mudar.
Lembra que a transitividade pode mudar? Você pode ter uma frase que, em um contexto, o verbo ensinar vai estar sendo empregado ali como bitransitivo. Mas você pode ter um outro contexto que ele vai estar sendo empregado somente com uma outra regência, um outro sentido. Então, cuidado. Assistir, aquele que a gente viu que é o apto, né? Não, visava, visar. Então, tem que ter cuidado com os sentidos dos verbos, né? O almejar, que foi. Com o sentido de almejar, né? Isso aí. Então, assim, muita atenção, porque vai mudar. Acho que aí que está a dificuldade da regência, né? Porque você pode ter essa mutação, né? Essa variedade de complementos, de exigências, né? De verbos. Aí a gente tem uma questão que já está destacada a regência. Ó. A regência do termo destacado em a gente está acostumado à poluição, está de acordo com a norma padrão. Assinale a opção em que tal fato também ocorre. Então, tem que assinalar aquela que está certa, né? Tem 4 aí que estarão fugindo à regência, né? Que não estarão seguindo a regência. E uma que vai estar ocorrendo a regência da norma padrão aí, né? Bonitinho. E aí, o que vocês acham? Letra A. Qual é o seu palpite para se viver pleno e satisfatoriamente nos dias atuais? Após a leitura desse texto, você está apto a modificar seus hábitos de vida. Em dúvidas sobre seu modo de vida, faça uma consulta em uma psicóloga apropriada. Ninguém notou a sua falta no trabalho durante 3 dias consecutivos. Sem dúvidas, nossa família é que mais exerce pressão em nossas decisões. Essa daí tá difícil, João? Eu botou assim um pô. Tipo assim, caramba, professora. Aí, o que eu observaria? Vamos lá. Ele quer que esteja seguindo do jeito que está ali na frase. O que tem ali na frase, né? A gente tem uma palavra que está em negrito, que está exigindo, como seu complemento, um termo com a preposição a, um termo craseado, né? Um termo com a. Não necessariamente vai estar craseado, porque depende do que vem na frase, né? Vocês sabem que tem as regrinhas aí da crase que podem estar acontecendo. Então, é assim, é um termo, né? Que ali a gente tem um nome, né? O acostumado é um nome. Então, ele quer que esteja assim, um nome, e depois dele, acontecendo o seu complemento com a preposição. Ó, na letra A, a gente não vê isso acontecer. Vou falar para vocês. Não está ocorrendo, não quer dizer que está errada a frase, quer dizer que não está acontecendo essa regência como está acontecendo nessa frase em destaque. Entendeu? Não quer dizer que a frase vai estar escrita errada. Não necessariamente. Pode não estar acontecendo essa regra que está acontecendo ali. Não pode estar acontecendo, de repente, a regência nominal. Vai ter uma regência verbal. Ele quer que seja de acordo com o que está na frase ali, com a mesma situação que está acontecendo ali. Então, o que eu vejo? Acostumado é um nome. E ele que está exigindo esse complemento. Quem é acostumado, enfim, quem está acostumado a alguma coisa. Então, tem que ser assim. Uma palavra, um nome, que você tem ali um complemento exigindo esse a alguma coisa, a algo. Na letra A não acontece nada do tipo, né? Vamos ver a letra E. Exerce pressão em. Também não acontece essa exigência, né? Isso aí, letra B. Muito bom. Após a leitura desse texto, você está apto a modificar seus hábitos. Olha aí. Olha como é uma questão interessante, porque não necessariamente vai ter crase, né? Por que não tem crase ali na B? Vocês sabem. Por que não tem o A craseado ali? Mas, mesmo assim, você tem essa exigência do apto a alguma coisa. Isso aí, por conta do verbo. Muito bom. Olha como é recorrente cair essas questões que trabalham muito com certos nomes. Isso a gente tem que prestar atenção. Certas regências que são colocadas, certas exigências, né? Perfeito, é a letra B. Vamos para 9. Muito bom, hein, gente? Olha como tudo é estratégia, tudo é você visualizar de uma maneira diferente aquela questão, entender aquele enunciado. Aí a gente tem um trecho e tem que marcar a opção incorreta quanto à relação de transitividade entre os verbos e seus complementos. Aí ele vai tirar pedaços dessa frase ali e vai dizer o que é, qual é a função. E você tem que assinalar aquela que está errada.
Por exemplo, letra A, o seu coração é objeto direto do verbo siga. Aí você tem que olhar lá o siga e tem que ver se realmente o seu coração está completando o sentido do verbo sem preposição. Entendeu? É assim que a gente tem que ir fazendo. E aí? Vou te falar, não é difícil, porque ele destaca os termos e ele mesmo já coloca a função, já coloca a característica, enfim, o que ele está fazendo ali na frase, ele já meio que coloca ali para você, você só precisa saber analisar. Aí o que eu faria? Tem que dar uma olhada na frase que está ali em cima para ver se ele está destacando, se ele está complementando certinho, entendeu? Questão do Colégio Naval de 2020 aí, ó. Preste atenção nessas questões. Vamos ver, o seu coração é objeto direto do verbo siga. Lembra que você tem que marcar o errado, tá? Incorreto. Na letra A, tá certo. Siga sempre o seu coração. O sempre, gente, é só um detalhe. Você pode tirar o sempre, que vai continuar com o mesmo sentido. Siga o seu coração. Ali, você pode retirar, ele é um termo acessório, né? Então, a letra A tá certa. Vamos ver a letra B? A seus verdadeiros sentimentos é complemento do substantivo atenção. Aí vamos ver ali, preste atenção a seus verdadeiros sentimentos. Quem tem que prestar atenção, tem que prestar atenção a alguma coisa. Legal. Complementou o substantivo atenção. Tá certo. A letra C. A atenção é objeto direto do verbo preste. O que você tem que prestar? Atenção. Você presta o quê? Atenção. Opa, a letra C também tá certa. Aí vamos lá, vocês colocaram a B e a C, já eliminamos, hein? Tem que prestar atenção naquele trecho, hein? No que está acontecendo no trecho. Eu sempre voltaria e olharia ali no trecho o que está acontecendo, né? A letra D, um assunto é objeto direto do verbo pronunciar. Gente, olha ali. Olha ali se realmente tem objeto. O assunto está complementando o pronunciar? Não, né? Ele não está com função de objeto direto, ele não está complementando o verbo pronunciar. Então, já achamos a alternativa errada, incorreta. Vamos ver aí, só para tirar de como realmente se sente, é o complemento do verbo descubra. Vamos ver ali em cima. Descubra como realmente se sente. Sim, você tem que descobrir o quê? Como realmente você se sente. Show. Então, a letra D, primeiro que a gente tem um verbo lá no final da frase, é o pronunciar. Você não está explicando o quê? Vai pronunciar o quê? Não tem nada complementando esse pronunciar, né, gente? Então, aí, foi a letra D. Entenderam por quê? Preste atenção aí, ó. Quando tira trechos, sempre retomem, né? Sempre voltem ali. Cai muito, pois é. Nesse trecho ali, ó, questão 10. Nesse trecho, não seja influenciado por ninguém, a regência nominal está correta. Então, ele quer dizer que influenciado, a gente usa influenciado por. Ele já está falando que está certo. Pois o nome influenciado requer o uso da preposição por. Legal. Aí a pergunta é a seguinte, com relação ao nome acostumado, marque a opção correta quanto à regência nominal, de acordo com a norma culta. A gente diz como? Acostumado por, acostumado de, acostumado com, acostumado para. Qual seria a frase adequada quanto à norma culta? Opa, a Ju já botou ali. João também já botou. Marinha, hein? Prestem atenção. Miduim também colocou. Perfeito, gente. Estou acostumado a comer pouco. Estou acostumado em? Não. Estou acostumado para? Não é essa regência. Estou acostumado de? Estou acostumado entre? Nossa, a letra E ficou péssima, né? A pior de todas aí para mim é a letra E. Então, assim, gente, a regência do nome exige o A. Isso aí, acostumado a. Vamos na 11, vamos que vamos. Agora vocês pegaram, vocês engataram a primeira marcha e foi que foi, né? Observe a frase. Descubra como realmente se sente a respeito de um assunto antes de se pronunciar. Considerando a regência verbal, a expressão destacada pode ser substituída por qual preposição? Eu quero pegar toda a expressão a respeito de. Qual é a preposição que eu consigo substituir? Colocar no lugar do a respeito de. E aí? É só tirar o a respeito de e ir encaixando cada preposição. Por exemplo, realmente se sente sobre um assunto.
realmente se sente até um assunto. Tá entendendo qual é a jogada aí? E aí? Opa, isso! A palavra assunto, gente, já indica que você tem que falar sobre alguma coisa, né? Como realmente se sente sobre um assunto antes de se pronunciar. Pois é, né? Automaticamente a gente já fala, né? Não é sob, é sobre. Letra D. Perfeito. Vamos lá, 12. Vamos que dá tempo. Vamos embora. Tem mais a 12 e a 13. Aí a gente finaliza aí. Foi perfeita a participação, hein? No trecho, depois saía do labirinto, a regência verbal está correta, pois o verbo sair pede a preposição de nesse contexto, né? Saía de, saía do, saía da. Lembra que ele pode variar, né? Com relação ao verbo assistir, no sentido de ver, marque a opção correta quanto à regência verbal, de acordo com a norma culta. E aí, o que vocês colocariam? Lembra que o assistir tem que estar com o sentido de ver. Então, ele exige a preposição depois dele. Qual pode ser, então? Tem que ter a preposição depois dele. Eles assistiram o jogo? Eles assistiram ao jogo? Eles assistiram à discussão? Ou eles assistiram o nascimento do irmão? E aí? E aí? Opa, já estão respondendo aí. Letra B. Isso aí. O próprio enunciado já te pediu, né, gente? Já instiga você a marcar que tem que ser com preposição. Então, tem que ser ao jogo. Perfeito. Ó, verbo assistir cai muito. Fiquem ligados nesses verbos, né? E a 13, para a gente fechar. Vambora que tá bom, hein? A regência verbal não está de acordo com a norma padrão em qual alternativa? Qual que tá errada? E aí? O que vocês marcariam? Tem que ser errada. Lembra que chegamos a São Paulo, né? Lembra que tem que trocar pela preposiçãozinha para ver se cabe uma crase, né? Lembra disso. Acha que é a letra C? Opa! As medidas visavam um progresso, né? E não visavam por. Isso aí. É a letra C, a única aí que está fugindo, né? Que o verbo vai fugir aí da regência é o visavam. Quem visa alguma coisa, né? Visa algo. Então, esse por, essa preposição, não se enquadra aí, gente. Repararam? Os funcionários aspiravam a uma posição de destaque, aspiravam a, para não ficar com aquele sentido de cheirar, né? Entre os outros, né? O médico já não o assistia, quer dizer aí com sentido de ajudar, né? Auxiliar. Então, reparem, a A, a B e a D seguem a norma padrão. A C, gente, não está seguindo a regência. Isso aí. Isso aí. Chegamos de São Paulo. Chegamos a São Paulo, sem crase. Isso mesmo. A C está errada também, porque não está com a crase nas medidas? Não. Aí o erro está no visavam por. Ah, tá. Visavam por. Esse por não é o termo regido, né? Não complementa o verbo visavam. Não deveria ter esse por, essa preposição, entendeu? O visar pede ar? Pede o artigo, né? Não preposição. No caso aí foi masculino, né? Visavam um progresso. Entendeu? Não pede o a preposição. Depende do sentido, lembra? Mas assim, ali ele usou um por. O por ficou pior, né, gente? Visavam por? Não. Visavam um progresso. Entendeu? Aí que está o erro. O por não é o complemento, o termo regido do verbo visar. Ok? E aí, gente? Finalizamos os exercícios. A gente se encontra na próxima aula. Boa prova para quem vai fazer aí Colégio Naval final de semana. Espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem se vocês gostaram ou não gostaram, porque a gente quer sempre melhorar, trazer o melhor para vocês, tá bom? Um beijo. Até a próxima, meus amores. Espero vocês, hein? Boa prova. Vai dar tudo certo. Confiem. Boa noite, amores. Até a próxima. Beijo. Tchau, Isa. Boa noite. Beijo, beijo. Boa noite, Paty. Tchau, tchau. Tchau.